Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje é terça-feira, é isso mesmo, terça-feira. Que bom, né, que passou essa segunda, porque essa segunda-feira foi braba, né? Pós-final de semana, pós-jogo do Botafogo, como é que tá o psicológico de vocês, galera? Não tá fácil. Ontem eu tava assistindo ao Pedro Certezas, né? Figuraça. Quem não acompanha, quem não assiste, segue ele lá no Instagram. E ele tava fazendo um desses vários posts aí, hilários, né? Mas que com muito fundo de verdade, falando sobre o psicológico do torcedor botafoguense. O que o Botafogo tá fazendo esse ano, especificamente os últimos 3, 4 meses, com a gente. Não tá fácil, tá realmente mexendo demais com o nosso psicológico, é muito difícil, né? Memes à parte, né? Eu sei que a galera zoa mesmo, os torcedores dos outros times mandam memes, né? Zoando, mostrando, faz aquelas montagens. Ontem eu recebi o cara ganhando a corrida disparado, aí quando tá quase cruzando a linha final, ele cai e os outros ultrapassam. Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo também receberam vários memes desse tipo, zoando com o Botafogo, mas independente disso, isso aí, a brincadeira faz parte, né, do futebol, a gente tem que entrar aí na brincadeira de certa forma, mas quando a gente para pensar com seriedade no assunto, é muito difícil. De novo, foi uma noite difícil para dormir, eu acordei no meio da noite e a gente a cabeça viaja, né? Começa a pensar, caramba, não é possível que isso está acontecendo, né? Às vezes dá a impressão de que a gente vai se beliscar e acordar desse pesadelo, né? Eu fiquei pensando ontem, Botafogo, né? A gente fez a melhor campanha da história do primeiro turno, né? Dos pontos corridos em todos os tempos. Ganhamos do Flamengo fora, né? Que era o jogo do Maracanã, mas com mando de campo do Flamengo. Ganhamos do Grêmio lá na arena do Grêmio. O Grêmio estava há meses sem perder lá. Palmeiras, a mesma coisa, há meses que o Palmeiras não perdia na Allianz Arena, ganhamos deles. Então, assim, tudo isso que a gente construiu, o Botafogo, o próprio Botafogo, né, numa autossabotagem, diria assim, né? Quem é psicólogo aí, de repente, vai usar um termo mais correto, né? O Botafogo jogou tudo isso fora, rasgou, né? Muito duro, muito difícil. Tô até fora aqui do roteiro porque não tem jeito. A gente tenta até falar de outros assuntos. Vocês vão ver que o roteiro de hoje a gente fala de outros assuntos, né? Mas o que está na nossa cabeça e que não sai é o quanto que o Botafogo jogou fora esse campeonato que estava mais do que na mão, né? Vamos lá, gente. O Botafogo joga amanhã com o Curitiba, porém a última partida em casa, né, no Newton Santos, vai ser no domingo. O Botafogo abriu ontem o check-in e é difícil até da gente pensar, né, nesse jogo com o Cruzeiro, antes mesmo do jogo com o Curitiba, né? Se o Botafogo não ganhar do Curitiba, aí mesmo que a vaca foi pro brejo. Para muita gente já foi, né? Mas aí talvez até matematicamente a coisa já tenha degringolado, né? Mas abriu ontem, tem que falar aqui para vocês, o Plano Glorioso, desde ontem às 15 horas, já abriu o check-in. Check-in, né? Check-in é muito americanizado. Já abriu o check-in e hoje, agora às 10 da manhã, momento que eu estou lançando esse vídeo, o plano alvinegro, tá? Amanhã é o meu plano, que é o plano preto, 10 da manhã, e amanhã ainda, só que às 15 horas, abre o plano branco, beleza? Público geral, quinta-feira, dia 30, 10 da manhã, e depois, quem prefere, né, a moda antiga, comprar nos pontos físicos, né? Dia 1º/12, sexta-feira, das 9 às 17, beleza? O jogo, lembrando que o jogo de domingo vai ser um pouco mais tarde, porque vai ter Flamengo e Cuiabá no Maracanã às 16, o Botafogo então enfrenta a Raposa às 18h30. Gente, eu tô com um fio de cabelo aqui, é muito cachorro em casa, então aparecem uns fios aleatórios, desculpa. Botafogo Cruzeiro, 18h30, Newton Santos, tá? O Cruzeiro que ontem tinha um jogo último da rodada, ganhou a moda, né? Último minuto, incrivelmente não foi contra o Botafogo, contra o Goiás,
fez 1-0 no Goiás. O Goiás aí dá praticamente para cravar, né? Situação quase que irreversível do Goiás para rebaixamento. Se o empate do Goiás lá na Serrinha com o Cruzeiro já era um péssimo resultado, a derrota então nem se fala. O Goiás agora precisa de uma combinação de resultados, ganhar os jogos, torcer que o Bahia perca os seus jogos, enfim, já podemos dizer que temos América Mineiro, Curitiba e Goiás, praticamente o Goiás aí rebaixado, e aí tem uma quarta vaga que tem um monte de gente aí ainda com possibilidades de rebaixamento, né? Vasco, Corinthians, o Bahia, próprio Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro foi a 44 pontos, justamente vai ser o nosso adversário do final de semana. Antes disso, o Cruzeiro pega o Atlético Paranaense, tá? Pode ser que ele já se livre matematicamente e enfrente Botafogo e depois Palmeiras, já livre do fantasma, né, da Série B. Mais um detalhe sobre o jogo, tá, de domingo. O Botafogo só está liberando, por enquanto, os setores a leste inferior, leste superior e a oeste inferior, tá? No momento que for preenchido tudo, esgotar, aí vai liberar a oeste superior, né, e a norte, beleza? No caso com o Cruzeiro, também a sul, porque o Cruzeiro tá proibido, né? Então seria também norte e sul, mas sabe-se lá, né? Dependendo do jogo com o Curitiba, se o Botafogo ganhar, tem chance da gente ter um bom público no domingo. Galera, na sexta-feira agora vai ter o julgamento de um monte de gente do Botafogo. Vou ler aqui para vocês a lista, que é extensa, que por razões diferentes, né, vão ser julgados pelo STJD, tá? A 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ainda daquele jogo com o Palmeiras, né, o fatídico 4-3. Então, encabeçando a lista, o John Textor, né, que fez aquelas falas ali mais duras em relação à CBF. Depois tem o Mazuco, o Vinícius Assunção, vice-presidente social, né, do Botafogo, o Joel Carli, que na época era auxiliar do Lúcio Flávio, o Adrielson e também até o Patrick de Paula, isso mesmo. O que o Patrick de Paula está fazendo nessa lista? Ele estava, né, nesse jogo ali no banco, até como também ali fazer um social com os ex-companheiros do Palmeiras, mas quando teve a confusão toda ele invadiu o campo, então também será julgado, tá? Isso tudo porque o árbitro da partida, o senhor Braulio da Silva Machado, relatou na súmula que, né, sobre todas as pessoas aí envolvidas na confusão. Vamos ver o que o STJD decide, né? O Botafogo pode ser multado, porque também arremessou copinhos em campo, enfim. E a gente sabe que o Textor e o Vinícius Assunção, por falas contra a CBF, já estão suspensos preventivamente, né? Vamos ver se vai aumentar o gancho deles ou não, né? Galera, a Ferg, tá? Ela vai fazer uma parceria no próximo Campeonato Carioca com a Good Game, né? Eu tô falando aqui nos últimos vídeos, né, sobre a Good Game, que é uma empresa francesa, é a maior empresa, tá, de monitoramento de arbitragem no mundo, tá? Vou falar ainda muito da Good Game, vocês vão ouvir falar muito da Good Game, e a Ferg, então, anunciou essa parceria, tá? Para fazer checagem e análise da arbitragem durante o Campeonato Carioca, tá? O que a Good Game faz, Carlos? Ela analisa, né, de forma minuciosa, cartões vermelhos, gols anulados, né, para ver se detecta, tá, alguma coisa ali fora do comum, fora do normal. A gente sabe que a arbitragem, mesmo com o VAR, né, o VAR, tudo bem, é uma máquina, mas é uma máquina operada por seres humanos. Então, erros de arbitragem sempre vão existir, né, até que exista um robô, né, que dirige uma partida. Ainda está um pouco longe disso. Então, a Good Game, ela analisa o que está dentro do normal ou o que foge disso, né? Então, a Ferg anunciando essa parceria aí com a Good Game, tá? E outra novidade também boa para o torcedor, eu espero que até lá a gente já esteja um pouco mais calmo, né? Sem tanto Rivotril, assim. Anunciou que, além da Band, né, que a gente já sabia que vai transmitir o Campeonato Carioca, o canal aqui do YouTube, o GOAT, tá? G-O-A-T, anunciou também que vai fazer a transmissão do Cariocão de graça, tá? Não precisa pagar nada. A única equipe que não está ainda, que não deve ter os seus jogos transmitidos é o Vasco,
porque o Vasco não assinou com a Abrax, que é justamente a empresa que faz, né, esse meio de campo aí de transmissão, tá? Então, por hora, partidas do Vasco não terão nem Band e nem Gold, tá? A Ferres também fez um arbitral essa semana, definiu mais ou menos a tabela do Carioca, tá? Eu digo mais ou menos porque ainda tem dúvida nas datas. Por exemplo, o Botafogo estreia ou dia 17 ou dia 18 de janeiro, diante do Tricolor Suburbano, isso mesmo, o Madureira, tá? A estreia do Botafogo em 2024. A fórmula do Campeonato Carioca está mantida, são 12 equipes, tá? Jogando um turno único, né? Não dá tempo para 2 turnos, e aí depois os 4 primeiros colocados jogam semifinais e finais, decidindo o Carioca. A gente lembra que o Botafogo ficou de fora, né? Esse ano, e teve que jogar a Taça Rio, que era uma espécie ali de torneio consolação, né? E que também valia vaga na Copa do Brasil. O Botafogo ficou fora dos 4 primeiros, acabou fazendo a obrigação dele, que era conquistar a Taça Rio e garantir vaga na Copa do Brasil 2024, beleza? Então aqui eu vou dar sequência de jogos, sempre lembrando que tem essa dúvida ainda nas datas, tá? Aproximado. Por exemplo, 20 ou 21 de janeiro o Botafogo pega o Bangu, 24 ou 25 de janeiro pegamos o Boa Vista, e aí depois a sequência de adversários, tá? Sem a data. Sampaio Correia, Portuguesa, Nova Iguaçu, Clássico com o Flamengo, Volta Redonda, Vasco, Audax e fechando com o Clássico contra o Fluminense no dia 2 ou 3 de março, tá? Aí fecha esse turno todo e a gente espera estar aí entre os 4 primeiros colocados, né? Galera, vou falar aqui logo do assunto da thumb, tá? Eu sei que tem muita gente que, né, eu mesmo falo, não é o momento ainda da gente falar em 2024, né? Mas surgiu essa notícia, Fogão.net trouxe, tá? Uma notícia que foi dada pelo jornal peruano, o Libero, tá? O jornal peruano noticiou ontem um interesse do Botafogo pelo meio de campo do Sporting Cristal, tá? Ex-equipe do Thiago Nunes, e da seleção peruana também, o Yotun. Quem lembra do Yotun? Yotun, que jogou 10 anos atrás no Vasco, né? Era jovem naquela ocasião, em 2013. O Yotun está agora com 33 anos, é um jogador experiente, e faz um ano muito bom. Ele tem 35 jogos esse ano, com 6 gols e 4 assistências, e ele era considerado no time, né, do Sporting Cristal, do Thiago Nunes, uma peça-chave ali, né? Então, a notícia do jornal Libero, que não está confirmada pelo Botafogo, naturalmente, né, é que o Thiago Nunes fez essa indicação para ser aí o primeiro reforço para 2024, né? O próprio Sporting Cristal, né, a equipe atual dele, e o Universitário, também lá do Peru, estão de olho, né? Quer dizer, o Sporting Cristal quer que ele permaneça, o Universitário quer tirá-lo, né? Mas há uma cláusula no contrato dele de que ele poderia sair se for para um outro país, né? Que não seja o Peru. Então, uma possibilidade aí de ser o primeiro reforço. Comenta aí embaixo se você lembra do Yotun, né? Eu lembro da época dele de Vasco, e se vocês acham que pode ser uma boa para o Botafogo 2024, né? Enfim, acho que a gente não está ainda no momento de falar em 2024, né? Eu estou falando porque é uma notícia importante, né? Relevante, a gente tem que falar, mas eu volto a dizer, me dá um pouco de preocupação essa coisa do Botafogo já está olhando muito para 2024, né? Saiu a notícia, por exemplo, da Conmebol, o Botafogo está classificado para a Libertadores. Galera, eu não vi ninguém comemorando isso, porque acabou que da forma como se deu, né, foi uma maneira muito ruim, né? Botafogo praticamente se despedindo do título do Brasileirão, e Libertadores agora a gente não quer nem pensar tão cedo. É claro que ano que vem, iniciando, né, a Libertadores, a gente espera ficar no G4, o Botafogo tem ali 85% de chance de ficar no G4, mas para esses 85% acontecerem, o Botafogo tem que ganhar de Curitiba, Cruzeiro e Internacional, né, de preferência. Não que precise ganhar desses 3, mas ter a melhor performance possível, porque ficar fora do G4, né, ficar fora da fase de grupos da Libertadores, seria um segundo golpe muito duro no torcedor alvinegro. Já estamos aí
cansados aí de tanta porrada. Olha, vou te falar, ser torcedor do Botafogo é para os fortes, né? Não é para qualquer um, né? Uma outra notícia que também surgiu, que é importante, mas também dá um pouco cara do Botafogo já não está mais visando, né, o título brasileiro, sei lá, pode até ser. É o seguinte, numa entrevista, o nosso CEO, Tairo Arruda, acabou revelando que o Botafogo irá ao Ministério Público do Brasil, tá? Com um relatório da Good Game, que eu acabei de falar, né? Maior empresa de análise de arbitragem do mundo, né? Porque o que aconteceu? O John Textor contratou essa empresa há um tempinho atrás para analisar, né, o Botafogo, né? O que aconteceu com o Botafogo, eventuais erros, né, contra o Botafogo, tal. E o relatório da Good Game, como eu disse anteriormente, ele aponta esses erros, mas ele também aponta quando alguma coisa está, o que ele chama aqui de desbalanceamento de erros, né? O que foge do que seria uma normalidade de erros. E o Tairo Arruda se referiu, tá, aspas aí, para o Tairo Arruda, se referiu como um viés, peraí, deixa eu aqui falar para vocês certinho, um viés a favor do Palmeiras, né? O que é isso? Ou seja, esses relatórios da Good Game apontaram que há, né, um desbalanceamento, como ele disse, né, muito a favor do Palmeiras na questão dos erros de arbitragem, né? Tanto é que a conclusão desse mesmo relatório é de que o Botafogo hoje, ao invés de estar um ponto atrás do Palmeiras, né, que é a situação real do campeonato, o Botafogo estaria 21 pontos à frente da equipe de São Paulo, né, da Crefisa, da Leila, né? Então é realmente uma disparidade grande, né? O que é erro normal do futebol, que acontece, favorece um aqui, amanhã favorece o outro, né? E esse viés aí apontado pelo Tairo Arruda. O comentarista de arbitragem do Sport TV, né, o PC Oliveira, disse que a intenção do Botafogo com essa notícia, né, é simplesmente para pressionar a arbitragem nos 3 últimos jogos do campeonato. Que seja, né? Que seja. De qualquer maneira, eu acho que é um assunto que só deveria vir à tona, né? Talvez após o campeonato. Não sei também se já vai ser muito tarde, mas é algo bem sério. Eu fiquei bem impressionado com esse número aí, 21 pontos, né? Ou seja, seriam 22 pontos de diferença, né? Já que o Botafogo hoje tem um ponto atrás do Palmeiras, né? De qualquer maneira, a torcida do Botafogo hoje, ela não consegue nem raciocinar muito em termos de erro de arbitragem. Já falamos de forma exaustiva e hoje a nossa maior indignação é com o próprio time que cochilou tanto, né? Deu tanto mole, vacilou tantas vezes como no último jogo, né? Com tantos erros, tantas bobeadas, se o Botafogo não tivesse dado esse mole contra o Santos, seríamos líderes do campeonato e jogaríamos por 3 vitórias. É incrível, impressionante, absurdo, realmente, como eu disse no início do vídeo, e o Certezas falou, o psicológico do torcedor do Botafogo está sendo testado como nunca antes, né? Esse ano. Cuidem-se, né? Quem pode pagar uma terapia, quem pode tomar um remedinho, né? Ou um chazinho, alguma coisa para se acalmar, porque não é fácil, a gente acaba levando isso para a nossa vida, né? O Botafogo é uma parte muito importante da minha vida, tenho certeza que para vocês que estão aqui me assistindo também, né? Mas a gente tem que olhar para outras coisas, vida profissional, vida afetiva, relacionamentos, família, amizade, a gente tem que virar um pouco a chavinha, senão a gente enlouquece com o Botafogo. O Botafogo realmente, esse ano, enlouquecedor. E é isso, galera. Estamos aqui nos bons e nos maus momentos. Não é fácil gravar um vídeo como esse. O de ontem, vocês devem ter percebido, estava muito para baixo, né? Mas é um dia de cada vez, né? Amanhã tem o confronto com o Curitiba, 9h30 da noite. Antes do confronto 9h30, a gente vai ficar de olho num jogo muito importante às 7h30, que é Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, né?
eu acho que é a grande oportunidade aí da gente ver o Flamengo perder pontos, né? Depois são jogos muito fáceis, né, para o Flamengo, Cuiabá e São Paulo, né? Deus me livre, quero nem pensar. Então, torcer muito para a equipe do Filipão vencer esse jogo, já que o próprio Atlético Mineiro, que hoje tem 60 pontos, ainda sonha com o título, né? Então, por que nós, com 62, né, 62 pontos, não podemos sonhar? O problema é o estado emocional do time, né? A gente não vê o Botafogo reagindo. Uma péssima notícia que saiu no GE ontem é que o Fernando Diniz já está ali ensaiando, parece que vai poupar o time do Fluminense nas últimas rodadas, incluindo o duelo contra o Palmeiras. Botou a culpa no gramado sintético, isso aí deve vir do Mário Bittencourt, né? Que é contra o gramado sintético, que aí pode machucar os jogadores do Fluminense que estão em preparação para o Mundial. Então o Fluminense, ao que parece, ao que tudo indica, vai com uma equipe alternativa para o Allianz Parque no final de semana, né? Muito difícil. Então meio que aí também entregando para o Palmeiras esse jogo, né? Posso estar errado, quem sabe. Tomara que o Fluminense, né, do Diniz me faça pensar que, mesmo com uma equipe alternativa, se isso acontecer, ele possa tirar pontos do Palmeiras. Galera, 21 minutos. Comenta aí embaixo o que vocês pensam aí sobre várias situações que eu coloquei aí. Essa do Ministério Público, da Good Game, né, dessa análise, realmente é preocupante, né? Muitos erros de arbitragem, coincidentemente, né, vamos chamar assim, né, a favor do Palmeiras, né? O que, obviamente, não anula as nossas próprias falhas, né? Erros do Botafogo, dentro de campo e fora de campo, né? Tem sido falado também muito da segunda janela do Botafogo. O Botafogo acabou desistindo de buscar um jogador ali para lateral direita, então ficamos com o Di Plácido achando que estava de bom tamanho. Foi falado também que o Botafogo soltou o Luiz Segovia, né, o zagueiro equatoriano, lá para o Molenbeek, e que talvez hoje ele pudesse ser uma alternativa aí para substituir o próprio Cuesta, né? Então isso também foi falado na imprensa, né? Por mais que o Luiz Segovia não tivesse voando, né, no Botafogo, ele já estava há alguns meses aqui no Brasil, já estava adaptado, né, a toda uma situação, todo um contexto de futebol sul-americano. Aí o que o Botafogo faz? Solta o Luiz Segovia para o Molenbeek e traz o Bastos, que é um zagueiro com uma ótima reputação, um ótimo currículo, do Calcio italiano, porém, um jogador angolano, demorou o que demorou, vocês lembram, só para ele ser regularizado, para ele vir para o Brasil, já estava fechado e demorou semanas, né, para vir, e quando vem ele cai meio que de paraquedas num contexto que naturalmente ele não estava acostumado do futebol brasileiro. Não é por isso que ele errou a bola ali quando ele subiu com o Messias do Santos, né? Mas são vários erros somados que talvez expliquem aí essa queda absurda do Botafogo, né? A gente está aqui falando, é impressionante. O Botafogo hoje tivesse esses 2 pontos a mais contra o Santos, ou tivesse ganho qualquer outra partida que perdeu, botar aí mais 3 pontos, estaríamos administrando essa reta final. Apesar de eu não gostar dessa palavra, porque a gente falou muito disso no final do primeiro turno e deu no que deu, né? O Botafogo fez 47 pontos no primeiro turno, agora é só administrar no segundo. E aconteceu tudo isso que a gente já está cansado de falar. Comenta aí embaixo, galera, o Yotun seria uma boa para o Botafogo? Alguém sabe, acompanha aí o Yotun na seleção peruana? Para o Thiago Nunes estar, né, indicando, talvez seja realmente um bom nome, mas eu acho que o Botafogo não pode ainda, deixa com o scout do Botafogo com certeza está trabalhando aí, ainda mais visando o Libertadores 2024, mas o Botafogo hoje tem que ainda acreditar, por mais difícil que seja, pois faltam 3 jogos, né? Assim como o Palmeiras perdeu ponto, né, que a gente não tinha certeza se ia perder contra o Fortaleza, por que não o Palmeiras ainda possa perder uns pontinhos? Mesma coisa o Flamengo diante do Atlético, né? E o Botafogo, quem sabe, operar um milagre, porque essa altura só um milagre para nos dar o título, beleza? Tamo junto, galera. Obrigado. Fogão sempre.